internet. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. E eu quero ler com você, em alguns instantes, a partir do versículo 19. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, e nós vamos ler a partir do versículo 19. Todos que encontraram, digam amém. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do verso 19. Antes de ler, eu queria chamar a sua atenção para que nós orássemos ao Senhor. Não sei se você já parou para pensar, mas você sabia que estaria aqui hoje, há um ano atrás? Pensa, nesse momento, nesse sábado, da forma como nós estamos vivendo. Parece algo impossível para a gente, mas certamente Deus sabia. Talvez há um ano atrás eu nem imaginaria que eu estaria aqui com vocês hoje, mas Deus sabia. Porque um dos atributos de Deus é a eternidade. O nosso Deus é um Deus eterno, Ele não tem começo e não tem fim, Ele é. Então para Deus não existe um momento na história, porque todos os dias é o presente de Deus. Então eu queria que você pensasse nisso. Se Deus nos trouxe aqui pelo seu santo propósito, certamente, se o nosso coração estiver aberto, Ele tem uma palavra a falar ao nosso coração. Independentemente de nós, a despeito de nós, a graça dEle é maior do que a vida, diz o salmista. E nós sempre, antes de lermos a Bíblia, oramos. Porque a Bíblia, ela transcende uma mensagem racional, intelectual. A Bíblia é um livro sagrado. E ela é revelada a nós pelo Espírito Santo. Porque se ela fosse algo apenas intelectual, os grandes professores desse mundo seriam as pessoas mais santas desse mundo. Mas é por meio da graça de Deus que Ele revela a tua palavra, a palavra de Deus, a homens e mulheres como eu e vocês. Então eu queria orar com você. E nessa oração nós vamos pedir: Deus, revela a tua palavra a mim. Permita-me entender o que o Senhor tem para mim nessa manhã, para que o nome dEle seja glorificado. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, não existe um Deus como o nosso Deus. Não existe um Deus que nos ama tão intensamente, que não obstante as nossas fraquezas e falhas, Senhor, mesmo com as nossas incapacidades, com os nossos erros, o Senhor nos busca, o Senhor nos ama, o Senhor se revela a nós. Meu Deus, talvez a nossa semana tenha sido difícil, nosso ano está sendo difícil, mas na agenda de Deus, na eternidade, Senhor, o Senhor preparou este dia para que nós estivéssemos aqui, Senhor, reunidos diante de Ti, da Tua palavra, no nome de Jesus, como irmãos e irmãs. E nós pedimos ao Senhor: revela a Tua palavra a nós, não obstante as nossas falhas e fraquezas, Senhor, não obstante a nossa incapacidade de compreender e de expor a Tua palavra, revela-te a nós, pelo poder que há no Teu Evangelho, pela presença do Teu Espírito em nós. É a nossa oração no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Você pode se assentar e deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza. Romanos, capítulo de número 7. Queridos irmãos e irmãs, antes de eu iniciar a reflexão desta manhã, permita-me aqui expressar a minha alegria e gratidão por estar aqui com vocês. Talvez alguns dos irmãos não me conheçam, porque, como disse o pastor Lima, nós estamos servindo a Deus na igreja na área da comunicação. E normalmente a comunicação fica por trás das câmeras. As pessoas veem normalmente outros pastores, outros irmãos, e a gente sempre está lá no bastidor ajudando, servindo a Deus. Então, se você não me conhece, rapidamente, permita-me apresentar. Meu nome é Felipe José. Eu costumo brincar que eu não tenho sobrenome. É só isso mesmo, Felipe José. Não ri, não faz bullying, porque se você fizer bullying ou rir de mim, Deus pode jogar um raio na sua cabeça e te destruir. Brincadeiras à parte, sou casado com a Juliana, minha esposa, há 14 anos. E nós temos 2 filhos, o Pedro e o Samuel. O Pedro tem 12 anos, o Samuel tem 9, e os 2 têm sido uma grande bênção nas nossas vidas. Síntese é isso.
Sirvo a Deus no Brasil, na cidade de São Paulo, em um bairro chamado Santana, próximo ao centro, e sirvo também a Deus na comunicação da nossa igreja, e para mim é uma alegria estar aqui. O último parênteses, eu quero mandar um abraço aqui a 3 jovens que eu tive a oportunidade de conhecer há um mês atrás, e elas foram profundamente abençoadas por essa igreja. Eu mandei o link do culto para elas, eu não sei se elas vão estar assistindo, mas Deus permita que elas vejam. Nós estivemos em Angola no mês passado, e eu tive a alegria de conhecer a Felisbela, a Luísa e a Ana. E eu posso testemunhar, e aqui fica a minha contribuição para essa igreja, o trabalho espiritual poderoso que Deus usou vocês para fazer na vida dessas 3 jovens. Elas estão lá em Angola, firmes na fé, esperançosas em Jesus Cristo, animadas com o Evangelho. E quem sabe Deus nos dá a graça de ter uma igreja adventista da promessa lá também. E elas foram abençoadas, ensinadas no Evangelho de Jesus nessa comunidade. Então nós louvamos a Deus por isso. E aí, se elas estiverem me assistindo, certamente elas vão ficar muito felizes de ter esse testemunho dado aqui a todos os irmãos. Amém? Prometo ser rápido, mas eu queria a sua atenção. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 7, eu quero ler aqui alguns versículos, e nós vamos, pela graça de Deus, pensar sobre esse tema, liberta-me de mim. E aqui fica a minha gratidão a Deus também pelo Ministério de Jovens dessa igreja, por me permitir, numa programação especial de vocês, compartilhar o Evangelho. Eu reconheço que era para o pastor Eleilton estar aqui, né? Nós tivemos um contratempo, mas Deus, por graça e misericórdia, está me dando esse privilégio. Então também fica aqui registrada a minha gratidão a todos vocês. Romanos capítulo 7. Eu quero ler a partir do versículo 19 em nome de Jesus. Diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Vou repetir só a parte A do versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo o nosso Senhor. A carta de Paulo aos Romanos talvez seja uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Talvez de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, talvez essa carta seja uma das mais importantes. Os grandes estudiosos do apóstolo Paulo dizem que a carta aos Romanos é uma síntese do Evangelho, é uma síntese da Bíblia. Ou seja, se você compreender profundamente a carta aos Romanos, você irá compreender a mensagem da Bíblia. Os estudiosos dizem que se você conseguir extrair a essência daquilo que Paulo ensina nessa carta, a sua compreensão do Evangelho e de toda a Bíblia certamente será profundamente mais clara. Então já fica aqui um desafio para você: leia a carta aos Romanos, para que você consiga compreender o que Paulo está dizendo aqui de forma ampla. No capítulo 7, que é o que nós estamos lendo, no começo do capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma defesa da lei de Deus, porque ele está falando da lei de Deus. E Paulo, ele é tão inteligente, ele é tão sábio, que ele está escrevendo uma carta, e a percepção que ele faz ao escrever essa carta é como se ele tivesse um interlocutor. Ele escreve a carta imaginando que os seus leitores fariam perguntas, e ele se antecipa a essas perguntas e responde ao escrever a carta. No capítulo 7, ele está fazendo exatamente isso. Ele está apresentando a lei de Deus, e ele está dizendo que a lei de Deus é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, que a lei de Deus ela é perfeita. Versículo de número 7, ele vai dizer que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ele está exaltando a lei de Deus.
E aí eu queria chamar uma expressão que Tiago usa, e que Paulo trabalha aqui no capítulo 7 com outras palavras. É como se Paulo estivesse dizendo que a lei de Deus é um espelho. Tiago fala isso na sua carta, no capítulo 1, versículo 23, que a palavra de Deus é como um espelho. E que um espelho faz? O espelho mostra o nosso reflexo. De forma sintética, é basicamente isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 7 da carta aos Romanos. A lei de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus é como se fosse um grande espelho. Não é um espelho que pega apenas o meu rosto, ou metade do meu corpo. O espelho da palavra de Deus, segundo Paulo, pega do alto da minha cabeça a planta dos meus pés. É como se eu estivesse num espelho redondo, e para todos os lugares que eu olhasse, eu pudesse me ver perfeitamente. E quando eu me via no espelho da palavra de Deus, eu começava a enxergar os meus defeitos, os meus erros, as minhas fragilidades. É basicamente isso que Paulo está ensinando e dizendo aqui no capítulo 7. A grande questão é, o que Paulo viu quando ele olhou no espelho da lei de Deus? A partir do versículo 14, ele vai dizer para os irmãos, aos romanos, o que ele viu nele. Quando eu olho para esse espelho, o que eu vejo? E eu queria chamar a sua atenção. Versículo 14, Paulo diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. O apóstolo Paulo diz que quando ele olha para a lei de Deus, para o espelho da lei de Deus, ele vê que ele é um escravo. Ele vê que o pecado é o senhor dele. Paulo está dizendo assim: quando eu olho para a perfeição da lei de Deus, eu percebo que eu não tenho força para fazer o que eu quero, porque é como se o pecado fosse o meu senhor. Imagine Paulo diante de uma situação difícil, e ele está dizendo assim: eu não consigo fazer outra coisa, eu sempre vou pender, ou sempre vou tender para o lado que desagrada a Deus. Parece que o pecado é o senhor da minha vida. Então Paulo, quando ele olha no espelho, ele fala: uau, parece que o pecado é o senhor da minha história. E ele continua, versículo de número 15, ele diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Quando Paulo olha para o espelho da lei de Deus, ele vê um homem desorientado. Você consegue visualizar o que Paulo está dizendo? Eu não consigo entender o que eu estou fazendo. Quando eu olho para a lei de Deus, eu fico meio desorientado, porque aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Parece que as coisas me confundem. Eu tenho um sentimento interior, mas a minha prática, ela é contrária ao que Deus quer. Eu sei que tem que perdoar, eu sei que tem que ajudar o próximo, eu sei que eu não posso ser uma pessoa irascível, mas eu não consigo. Eu fico atordoado, diz Paulo. E ele continua, versículo 16 e 17, ele diz assim: e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que além de se sentir escravo do pecado, além de se sentir desorientado por causa do pecado, ele está dizendo que ele não consegue decidir. Parece que ele é uma marionete nas mãos do pecado. Ele está dizendo que o pecado manipula ele. O pecado meio que faz com que as coisas na vida dele sejam encaminhadas para aquilo que desagrada a Deus. É como se ele estivesse dizendo que a força do pecado é tão grande que ele não tem vida própria. É como se o pecado estivesse no controle da vida dele e manipulasse as ações, o olhar, as palavras, as atitudes do apóstolo Paulo. É isso que ele está vendo no espelho, no grande espelho da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo continua, versículo 18, diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Paulo está dizendo que ele vê um homem frustrado. Imagine uma pessoa frustrada. Eu tento, Deus, o Senhor sabe que eu tento, mas eu nunca consigo. E isso me frustra, porque parece que eu não tenho forças. Quando eu olho para a lei de Deus, ela revela
que as minhas energias às vezes não são suficientes para fazer e viver a vontade de Deus. Isto frustra o apóstolo Paulo. Versículo 19, ele enfatiza: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu vejo um homem frustrado, eu vejo um homem incapaz, eu não consigo fazer a vontade de Deus, eu não consigo viver segundo a vontade de Deus. Eu não sei se para vocês isso é comum aqui, mas às vezes lá no Brasil assim, a gente usa essa ilustração porque é muito comum. Sabe aquele momento que você dobra os seus joelhos, você quer orar, você chega cansado do trabalho, você quer orar, você quer falar com Deus, mas quando você menos espera, você já está dormindo. Você já está dormindo sobre a Bíblia. Deus, mas eu queria orar. Deus, mas eu queria evangelizar. Deus, mas eu queria fazer a sua vontade. Mas não adianta, você se sente incapaz. O apóstolo Paulo continua. E nós estamos terminando esse trecho das Escrituras aos Romanos. Versículo 21 ao 23, ele diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Olha a expressão que Paulo usa. Ele usa a seguinte expressão: eu sou um prisioneiro. Quando eu olho para a lei de Deus, ela me mostra que eu sou um prisioneiro do pecado. É como se Paulo estivesse numa grande masmorra, aprisionado, sem saber para onde ir ou como sair daquele lugar. O pecado me aprisiona. E aí ele conclui, talvez aqui com a expressão mais forte desse trecho. Versículo 24 ele diz: miserável homem que sou. Eu queria que você imaginasse por um instante o apóstolo Paulo escrevendo esse trecho. E ele está escrevendo, e ele olha para a lei de Deus, e ele se decepciona consigo mesmo, e ele se frustra consigo mesmo, e ele tenta encontrar caminhos, mas não consegue encontrar caminhos. E chega um momento que ele diz: uau, eu não consigo, eu sou um miserável, eu sou alguém sem valor, eu não tenho condição. E aí ele indaga: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu queria chamar a sua atenção aqui, irmãos, e a gente já vai caminhar para o final. O que nós estamos falando não é do pastor Felipe. Nós não estamos falando do pastor Lima, do pastor Adelmilson, dos pastores, presbíteros que estão aqui, das irmãs valorosas de oração que estão aqui, dos jovens. Nós não estamos falando de nós. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Quem está dizendo que é miserável aqui é o apóstolo Paulo. É o grande apóstolo Paulo. Eu não sei se para vocês é assim, mas talvez depois de Jesus Cristo, este homem aqui, talvez seja o maior homem que pisou na face dessa terra. Depois de Cristo, talvez o apóstolo Paulo seja o homem mais importante da história da igreja, da história da humanidade. E esse homem está dizendo: eu sou um escravo. Tem coisas no meu coração, no meu interior que eu não consigo entender. Às vezes eu falo as coisas, às vezes eu penso as coisas, mas tem coisas aqui que me consomem. Tem pecados que me atormentam. Tem alguma coisa errada comigo que eu não consigo explicar. Mas não é o pastor Felipe, é o apóstolo Paulo, irmãos. É o grande apóstolo Paulo. É o homem que foi ao terceiro céu. É o homem que viu coisas inefáveis. Uau, e ele está dizendo: eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou alguém que não tem valor para Deus. E ele conclui dizendo: quem é que vai me livrar dessa angústia? Quem vai tirar essa dor do meu peito? Quem é que vai me fazer me relacionar com o meu Criador novamente? E aí no versículo 25, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: existe um que pode subir na masmorra mais alta, mais escura, mais fechada da minha alma, bater na porta do meu coração e me arrancar lá de dentro. Existe um, e o nome dele é Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo.
E se você é uma pessoa atenta e quer entender o capítulo de número 8 inteiro, Paulo vai dizer como Jesus Cristo sobe na masmorra, bate na porta, pega na sua mão e te leva em direção à vontade de Deus. Capítulo 8 de Romanos, Paulo vai dizer o que é viver pelo Espírito, o que é viver dependendo do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito agora nos leva à presença de Deus. O Espírito agora nos ajuda a lidar com as nossas esquisitices, com as nossas coisas estranhas. O Espírito nos ajuda. Agora eu posso me achegar a Deus, agora eu posso ser filho de Deus, não porque eu tenho méritos, mas porque o Filho de Deus pegou nas minhas mãos. E quando Ele pegou nas minhas mãos, eu me senti transformado, eu me senti liberto. Eu queria ler apenas um trecho do capítulo 8, a partir do versículo de número 15, o apóstolo Paulo diz assim: pois vocês receberam um Espírito, vocês não receberam um Espírito que os escraviza novamente a temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo no capítulo 8 é que agora essa dor, essa angústia, esse vazio, ele está sendo arrancado por um Espírito que é mais poderoso do que todos os poderes desse mundo. E esse Espírito vai dar um novo rumo para a sua vida, um novo significado. Agora você não é mais um escravo, agora você não é mais um miserável, agora você não é mais um desorientado, agora você é um filho de Deus. Você é filho de Deus. E Paulo diz que nós somos filhos por adoção. Essa expressão é muito forte, porque imagine crianças abandonadas, para que possamos entender, crianças sem pai, sem mãe, sem futuro. E aí um pai adotivo olha para ela e diz: você é minha, você me pertence. Esse é o poder do Evangelho de Deus. A única forma de nos libertarmos dessa angústia interior, dessa dor da alma, é crendo e confiando não em nós, mas é confiando em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo e na obra que Ele faz nos nossos corações. Eu quero concluir a minha reflexão de hoje, irmãos, e eu sempre faço questão, quando eu tenho oportunidade, de contar uma história de uma jovem brasileira. Sempre faço questão, e onde Deus me levar, eu tendo a oportunidade eu falo, porque marcou muito a minha vida. Então pode ser que em outro momento você veja eu repetir essa mesma história. E eu estou dizendo, eu vou repetir ela para o resto da minha vida. Uma jovem chamada Marinette. A história da Marinette é estranha, confusa, conturbada, e eu queria compartilhar com vocês. A Marinette é uma jovem que, esse é um fato real, ela mora no Brasil, melhor dizendo. Segundo a história da Marinette, com 15 anos de idade, morando na periferia da cidade de São Paulo, no Brasil. 15 anos de idade, a Marinette andava nas ruas daquela cidade, na periferia daquela cidade. E ela não vivia sozinha, melhor dizendo. Ela, a mãe dela e mais 5 irmãos mais novos. A Marinette era a mais velha de 5 irmãos. E a história dela é marcante porque, segundo o que ela contou para mim, ela andava na rua de São Paulo. Eles não tinham casa, eles eram muito pobres. Não sei se todos os irmãos aqui conhecem a cidade de São Paulo, mas a cidade de São Paulo, ela tem periferias que são muito pobres. E a Marinette morava em uma dessas periferias. E ela conta para mim que ela andava na rua daquelas periferias, com seus 5 irmãos, com a sua mãe, perambulando pelos bairros daquele bairro, daquela cidade, até que ela encontrava com a mãe uma garagem, pedia autorização para aquelas pessoas se elas poderiam dormir ali. A Marinette ficava então com seus 5 irmãos, enquanto a sua mãe saía para buscar comida, porque eles estavam o dia inteiro rodando no bairro. E ela viveu por muito tempo assim. Com 15 anos de idade, a Marinette não sabia ler e nem escrever. Era uma moradora de rua, de fato. E aí, se você olhasse para a história da Marinette, para a vida dela, você diria assim: não tem jeito, não tem o que fazer.
15 anos de idade, morando no Brasil, na periferia da periferia, com 5 irmãos mais novos, com uma mãe totalmente desorientada, bêbada, sem rumo na vida. Essa jovem não tem jeito. O fim dela é trágico, ou vai se viciar, ou vai conhecer alguém, enfim, ela não tem jeito. E a Marinette conta a história dela que, determinado dia, alguém convidou eles para ir à igreja. E a Marinette detestava a igreja, como muitas pessoas. Odeiam a igreja, odeiam o pastor, odeiam o crente. Mas a pessoa insistia tanto, que ela falou, eu vou, para você parar de encher minha paciência. Para encurtar a história, ela disse que foi à igreja. E quando chegou à igreja, a pessoa que convidou ela ficava dizendo assim para ela, Marinette, aceita Jesus, vai lá receber oração. Ela não aguentava aquela pessoa perturbando ela o culto inteiro. Vai lá, Marinette. E ela disse para mim assim, olha, para aquela pessoa parar de encher minha paciência, eu peguei e levantei a minha mão. Na hora da oração, na hora que o pastor fez o apelo. E ela disse que na hora que ela levantou a mão, é como se alguém estivesse segurando na mão dela. E ela fala que aquela experiência foi a mais gloriosa que ela teve, porque ela foi à frente, recebeu a oração, e aí daqui a pouco a vida daquela mulher começou a mudar. A Marinette conhece um homem chamado Adão. E aí esse Adão começa a namorar com ela, aquela coisa simples. E eles começam a se encantar um pelo outro. O Adão, um jovem responsável, ajuda a Marinette a conseguir um barraquinho na favela, coloca a mãe dela com os irmãos dela, e aí a vida dela começa a mudar, inexplicavelmente. O Adão ajuda a tirar o documento dos irmãos da Marinette, porque eles eram crianças de rua, eles não tinham documento. Algumas daquelas crianças tinham nascido no colo da Marinette, porque não tinha hospital. E ela contava para mim que o Adão ajuda ela, a vida começa a mudar. E aí de repente, irmãos, por causa daquela insistência, por causa daquela mãozinha levantada, por causa do abraço de Jesus, a vida dessa mulher começa a mudar. A Marinette noiva com Adão, daqui passa um tempinho, eles casam, conseguem a casinha deles, e ela continua ajudando os irmãos começam a crescer, cada um tomando o seu rumo, a mãe se converte, os irmãos se convertem. O Adão não era crente, ele era de outra igreja, ele dizia, eu nunca vou ser um crente. E ela orando, daqui a pouco o Adão se converteu também. Uau! E aí a vida daquela mulher, que era uma vida trágica, terrível, é transformada pelo poder do Evangelho. Para fechar, a história diz que a Marinette teve 3 filhos, agora 4 com um do coração. O nome dos filhos da Marinette, um chama Eduardo, é o mais velho, a do meio chama Cibele, e o caçula se chama Felipe. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Irmãos, irmãs, essa mulher me contou algumas vezes essa história sentado na mesa de casa. Por isso, irmãos, quando nós lemos Paulo dizendo assim, olha, nós somos miseráveis, nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida, mas existe alguém que pode mudar a história da nossa vida. Existe alguém que não é uma teoria, não é uma ideia, não é um sentimento, é uma pessoa, que quando essa pessoa entra na história da sua vida, a sua vida pode ser transformada. O que Jesus não pode fazer por você nessa manhã? Quem diria que o filho daquela mulher, que há anos estava nas ruas, nas periferias de São Paulo, estaria hoje aqui dizendo para vocês que não existe um Deus como o nosso Deus. Que médico, que doutor, que teólogo, que sábio desse mundo diria, não um dia, o filho dessa mulher perdida estará numa terra distante falando do amor de Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, é possível que você esteja aqui hoje, talvez, como diz o apóstolo Paulo, desorientado, às vezes sem saber para onde ir e para quem entregar a sua vida plenamente. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós damos um passo em direção a Jesus, Ele nos abraça, Ele nos acolhe e Ele nos chama de filho. Eu queria que você ficasse em pé e eu queria orar com você.